Fechar o conteúdo do conceito de MN, né? Agora a última tabela aqui, em que eu coloco exatamente o mesmo tipo de molécula, porém a quantidade diferente, né? Ou seja, varia de um tipo de molécula para outro, porque no caso anterior, todas as moléculas, elas, você tinha apenas você tinha um mol de cada tipo de molécula, né? Agora você vê ali na primeira coluna, e você tem um mol para o de 10.000, 5 mols para o de 20.000, 10 mols para o de 50.000, 3 mols para o de 100.000 e um mol para o de 300.000. Né? Então, se eu multiplico a primeira coluna pela segunda, eu vou encontrar exatamente a massa, né, de cada tipo de molécula, ou seja, a massa total em gramas. Então, 10.000 vezes 1 dá 10.000, 5 vezes 20.000 dá 100.000, 10.000 vezes 50.000 dá 500.000, 3 vezes 100.000 dá 300.000, 1 vezes 300.000, 300.000. Ok. Então a terceira coluna, se eu somo todos os elementos dela, eu vou ter exatamente a massa total, né? A massa total de moléculas, né? Então aí você vê que dá 1.210.000. Então se eu divido a massa total de moléculas pelo número total de moléculas, ou seja, que é exatamente o número de moléculas, é o somatório da coluna 1, que é 20, ou seja, 1 mais 26, mais 10, 16, mais 3, 19, mais 1, 20. Então, dividindo aí, ó, olhando mais embaixo aqui na fórmula, né? 1.210.000 sobre 20, aí você vê esse número amarelo aí que é 60.500, né? Porém, voltando para aquela história que eu falei, né? Visualizando de uma outra maneira, né? Eu obteria primeiro a fração numérica de cada um, que é o quê? Ir lá para a primeira coluna de novo, pegar 1 sobre 20, depois o 5 sobre 20, depois o 10 sobre 20, depois o 3 sobre 20, depois o 1 sobre 20. Exatamente o resultado vai ser a quarta coluna. Né? Então você tem a fração numérica, né? Dá uma ideia da quantidade de cada tipo de molécula. Então se eu pego isso e multiplico pela segunda coluna, ou seja, a quarta coluna pela segunda, e somo, eu vou encontrar de novo a massa molar, 60.500, aqui embaixo em amarelo, igual exatamente ao somatório da última coluna, da quinta coluna, que é 60.500. Né? Então, fazendo uma análise rápida, em relação ao resultado de 96.000 obtido quando eu tinha um mol de cada tipo de molécula, ou seja, em que a fração numérica era 0,2 para cada um, a gente vê agora que a massa molar média diminuiu, né, de 96.000 para 60.500, e a gente pode, de uma forma mais clara, né, entender o porquê disso. Porque, olha só, a fração numérica agora maior é para moléculas de 50.000 gramas por mol. Né? Então ela vai ter um peso muito maior na média agora. Né? Somado a isso, você vai ter a molécula de 20.000 que também tem uma fração agora de 0,25, ou seja, aumentou em relação à anterior. Então são moléculas de massa molar relativamente menores. Né? E as moléculas grandonas diminuíram a importância dela para essa média total. Por quê? Porque a fração numérica diminuiu. Né? Claro que também a molécula pequena lá, que é a primeira, também diminui a fração numérica, mas de forma geral a gente pode dizer isso, né? Que você teve uma mudança dominada principalmente pelo aumento, né, do percentual numérico das moléculas da segunda linha e da terceira, ou seja, as moléculas de 20.000 e as moléculas de 50.000. Tá ok? Então isso aí é, digamos, uma conceituação bem detalhada na massa molar numérica média, né? E a gente vai ver mais para frente que, por exemplo, sempre se associa, né, que a massa molar numérica média ela é muito sensível às moléculas pequenas, né? Porque às vezes, numa dada curva de distribuição que você tem, é, você pode ter que as moléculas menores, em termos de massa, né, pode não ser tão representativo, né? Porque molécula pequena pesa pouco. Né? Então a massa dela para aquela massa total existente ali pode até não ser muito relevante. Porém, como a molécula pequena, supondo, né, que você tem uma quantidade relativamente grande delas, né, ou seja, para uma dada massa, comparando a uma molécula muito grande, né, para uma dada massa você vai ter muito mais moléculas, né, constituindo aquela massa se a massa molar dela for pequena. Né? Então você acaba tendo uma contribuição muito grande, né, em termos numéricos. Né? Então a fração numérica pode ser grande, apesar, né,
da massa em si não ser grande. Então você acabaria tendo uma tendência, né, dessa média cair, né? Cair bastante. Ou seja, a gente vai ver que quando você faz uma comparação do MN com a massa molar ponderal, que é o próximo vídeo que eu vou fazer, você acaba tendo uma importância para a média muito grande das, das moléculas menores, né? Considerando a distribuição típica, né? Uma distribuição típica, né? Do tipo gaussiano, né? Okay? Então, eu acho que o conceito de massa molar numérica média ele foi concluído, né, com essa explanação aqui, né. Obviamente que eu diria que está muito detalhado, né, é um excesso, né, de conceituação, né, mas acho que é importante para uma primeira vez, para ficar registrado, né, que o que eu detecto às vezes, as pessoas querem, observam a média como um certo conjunto de letrinhas ali, você, é um NI, MI sobre NI, aí fica com dúvida, meu Deus, será que aqui tem um NI a mais, tem um MI a mais, né? Então eu mostrei de uma forma mais clara, né, que é exatamente a média aritmética conhecida por todos, né? É somar tudo lá e dividir pelo número de entes lá, tá ok? Então acho que por aqui eu concluo, né, essa aula, né, e no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho de um segundo tipo de média, né, que é a média ponderal, tá ok? Então, até o próximo vídeo.